a chave oculta revelada pela ciência. Crie hábitos que duram. O enigma dos hábitos que desmoronam. Por que você consegue começar algo novo com tanta energia, mas poucas semanas depois, tudo parece desmoronar? Pense em quantas vezes você se comprometeu a mudar, iniciar uma dieta, acordar cedo, estudar todos os dias ou praticar exercícios. No começo, a motivação é intensa, quase como um fogo que parece impossível de apagar. Mas então, o tempo passa e aquele mesmo fogo se transforma em cinzas. Você se pergunta: o que há de errado comigo? Será que me falta disciplina? Será que eu simplesmente não tenho força de vontade suficiente? A verdade é que não é sobre você ser fraco ou incapaz. O problema está na maneira como fomos ensinados a entender os hábitos. Crescemos acreditando que disciplina e força de vontade são as chaves para sustentar mudanças, mas a ciência tem revelado algo surpreendente. A força de vontade é limitada, se esgota rapidamente e sozinha não tem poder para criar transformações duradouras. É como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você coloque esforço, tudo escapa pelo caminho. Imagine que hábitos são sementes. Não basta simplesmente jogar a semente no chão e esperar que cresça. É preciso preparar o solo, garantir água, luz, nutrientes. Se o ambiente não for adequado, a semente nunca se tornará árvore. Do mesmo modo, os hábitos não prosperam apenas pela sua intenção inicial. Eles exigem um solo psicológico, emocional e até mesmo filosófico adequado para enraizar. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas falha, porque continuam tentando vencer uma batalha com as armas erradas. Agora, aqui está a promessa deste vídeo. Você vai descobrir a chave invisível, revelada pela ciência, que explica por que alguns hábitos se tornam parte indissociável da sua identidade e outros se perdem pelo caminho. Não é um truque, não é motivação passageira, não é mais uma técnica vazia. É uma integração profunda entre cérebro, emoção e sentido existencial. Se você entender o que está por trás dessa chave, nunca mais verá seus hábitos da mesma forma. Vai perceber que não se trata de tentar mudar por fora, mas de cultivar uma transformação de dentro para fora. É como se, em vez de lutar contra você mesmo, você finalmente aprendesse a trabalhar com sua própria natureza. E é aqui que tudo começa, com a desconstrução de um dos maiores mitos que você já ouviu sobre mudança e disciplina. Um mito tão repetido que se tornou quase uma verdade absoluta, mas que, na prática, tem condenado milhares de pessoas a viverem ciclos intermináveis de tentativa e fracasso. O mito da força de vontade. Você já reparou como quase todos os conselhos sobre mudança começam com a mesma frase: basta ter disciplina e força de vontade? Essa ideia está tão enraizada na nossa cultura que parece indiscutível. Mas a ciência nos mostra algo perturbador. Confiar apenas na força de vontade é como tentar remar contra a correnteza de um rio infinito. Você até avança alguns metros, mas inevitavelmente acaba exausto, e a corrente o arrasta de volta ao ponto de partida. A neurociência revela que a força de vontade não é uma fonte inesgotável. Ela funciona como um músculo. Quanto mais você a usa, mais rápido se esgota. É por isso que, depois de um longo dia de decisões, você sente dificuldade em resistir ao doce na geladeira ou ao celular antes de dormir. O cérebro simplesmente entrou em fadiga. Isso significa que disciplina e força de vontade, embora úteis em alguns momentos, não podem ser a base para construir hábitos duradouros. Na psicologia, esse fenômeno já foi descrito como esgotamento do ego. Pessoas que vivem tentando se controlar o tempo todo acabam presas em um ciclo cruel. Começam animadas, resistem por alguns dias, depois sucumbem ao cansaço e se culpam por fracassar. A culpa, por sua vez, gera mais estresse, e o estresse rouba ainda mais energia mental. O resultado é um padrão repetitivo de autossabotagem. Essa crença cega na força de vontade cria uma ilusão, a de que fracassar em manter um hábito é uma falha pessoal, um defeito de caráter. Mas e se não for? E se o problema não estiver em você, mas na estratégia que vem usando? É como se tivesse recebido um mapa errado desde o início, um mapa que o leva sempre ao mesmo beco sem saída.
Essa é a primeira grande revelação. Você não precisa depender da força de vontade como motor central da mudança. Há algo muito mais poderoso, algo que atua em um nível mais profundo e que não se desgasta com o tempo. E é exatamente esse mecanismo invisível, já comprovado pela ciência, que vamos explorar no próximo capítulo. A arquitetura silenciosa que o cérebro constrói por trás de cada hábito, mesmo quando você não percebe. O cérebro e a arquitetura invisível dos hábitos. Imagine que sua mente é como uma cidade em constante expansão. Cada decisão que você toma abre uma pequena trilha. Se essa trilha é percorrida uma vez, logo se apaga. Mas, se você repete o mesmo caminho várias vezes, ela se transforma em uma rua, depois em uma avenida, até que se torna uma estrada principal, por onde o tráfego mental flui automaticamente. Essa é a arquitetura invisível dos hábitos, circuitos neurológicos que se fortalecem pela repetição. A neurociência mostra que a dopamina não é apenas o hormônio do prazer, mas um marcador de expectativa. É ela que sinaliza ao cérebro que uma ação pode trazer recompensa. Quando você repete um comportamento, o cérebro registra esse padrão e começa a antecipar o resultado. Esse mecanismo de antecipação é o que molda a sensação de hábito. A mente cria um atalho, um piloto automático que economiza energia. Esse processo não é apenas biológico, mas também filosófico. Aristóteles já dizia que somos aquilo que repetidamente fazemos. A ciência confirma hoje que cada repetição não é neutra, ela molda sua identidade, mesmo que você não perceba. Se você todos os dias decide procrastinar, está fortalecendo a identidade de alguém que posterga. Se todos os dias escolhe caminhar 10 minutos, está fortalecendo a identidade de alguém que cuida do corpo. O hábito, portanto, não é só uma rotina externa, mas um espelho interno de quem você está se tornando. A psicologia analítica de Jung também ilumina esse ponto. Ele dizia que a vida inconsciente se expressa em padrões repetitivos. Quando esses padrões não são trazidos à consciência, governam sua existência como forças invisíveis. É como se você estivesse construindo sua identidade em silêncio, tijolo por tijolo, sem perceber que está erguendo um edifício inteiro. Essa é a segunda grande revelação. Hábitos não são simples escolhas diárias, mas projetos arquitetônicos da mente. Cada repetição fortalece uma fundação invisível, que pode sustentar sua evolução ou aprisionar você em ciclos de autossabotagem. Mas há algo ainda mais profundo, algo que vai além da biologia e da repetição. O segredo dos hábitos que duram está em como eles se conectam à sua identidade, e é sobre isso que vamos mergulhar no próximo capítulo. O efeito da identidade oculta. Você já percebeu que a maioria das mudanças que fracassam começa com metas superficiais? Queremos perder 5 quilos, ler mais livros, acordar mais cedo. Mas, no fundo, essas metas se apoiam apenas no resultado. A ciência e a psicologia mostram que isso é insustentável, porque o verdadeiro combustível de um hábito não é o resultado final, mas a identidade que o sustenta. O erro está em pensar: quero correr uma maratona. Esse desejo é vulnerável, porque basta uma dificuldade, uma semana cansativa ou um tropeço para a motivação se perder. A chave oculta está em reformular. Sou alguém que cuida do corpo todos os dias. Quando o hábito está ligado à identidade, ele deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma expressão natural de quem você é. Jung dizia que o inconsciente busca coerência. Se você acredita ser alguém preguiçoso, toda vez que tenta se disciplinar, uma força oculta puxa você de volta para que o comportamento se alinhe à sua autoimagem. Mas quando você começa a internalizar uma nova identidade, mesmo em pequenas doses, seu inconsciente se alinha à mudança. Nesse ponto, você não está apenas tentando mudar o que faz, mas quem você é. E isso muda tudo. A cada hábito repetido, você envia um voto de confiança para a identidade que deseja construir. Ao escolher ler 5 páginas de um livro, não está apenas acumulando conhecimento, mas afirmando: sou alguém que cultiva sabedoria. Ao meditar por 3 minutos, não está apenas relaxando, mas dizendo:
Sou alguém que vive com presença e clareza. Essa é a força da identidade oculta. Ela sustenta a continuidade quando a motivação falha. O hábito se torna uma extensão de si mesmo. E aqui surge uma pergunta profunda. Se seus hábitos revelam a pessoa que você está se tornando, que identidade você está reforçando sem perceber? No próximo capítulo, vamos explorar a força invisível que molda suas escolhas diariamente sem que você note. O ambiente que rodeia sua vida. O ambiente como força invisível. Muitas pessoas acreditam que fracassam por falta de disciplina, quando, na verdade, o problema está no ambiente em que vivem. A neurociência comprova que a maioria das nossas escolhas não é fruto de uma decisão consciente, mas de gatilhos automáticos ativados pelo contexto ao redor. Você não come aquele doce porque decidiu, mas porque ele estava ali, visível, chamando sua atenção. Você não pega o celular antes de dormir por falta de força de vontade, mas porque ele está ao alcance da sua mão, disparando associações automáticas no cérebro. O ambiente funciona como uma moldura invisível da sua vida. Ele potencializa ou sabota seus hábitos sem pedir sua permissão. Se você deseja ler mais, a simples ação de deixar um livro aberto sobre a mesa aumenta drasticamente as chances de começar. Se quer se alimentar melhor, reorganizar a geladeira para que os alimentos saudáveis estejam à frente muda silenciosamente seu comportamento. Pequenos ajustes ambientais muitas vezes superam meses de esforço mental. A filosofia existencial também ilumina essa realidade. Liberdade não é simplesmente resistir a impulsos, mas criar condições que favoreçam escolhas conscientes. Somos moldados pelas estruturas que habitamos, e quem ignora isso acaba prisioneiro de velhos padrões. Como Viktor Frankl dizia, o ser humano é livre, mas essa liberdade se manifesta no espaço entre estímulo e resposta. Alterar o ambiente é expandir esse espaço, oferecendo à consciência mais possibilidades de ação. Quando você muda o ambiente, não está apenas facilitando um comportamento, está criando um campo fértil para que uma nova versão de si mesmo floresça. O ambiente não é neutro, ele é uma força invisível que está sempre empurrando você para algum lugar. A questão é, está empurrando para a versão que você deseja construir ou para a que você quer abandonar? No próximo capítulo, vamos mergulhar em um aspecto ainda mais profundo: o poder do ritmo e da repetição significativa, a chave silenciosa que transforma pequenas ações em mudanças irreversíveis. O poder do ritmo e da repetição significativa. A maioria das pessoas acredita que transformar a vida exige grandes mudanças de uma só vez, mas a ciência e a filosofia revelam algo contraintuitivo. Não é a intensidade, e sim o ritmo que gera transformação verdadeira. O cérebro humano não se adapta bem a revoluções bruscas. Ele se reconstrói lentamente, moldado por repetições constantes que criam novos caminhos neurais. Assim como a água que cai sobre a pedra todos os dias, não é a força de uma única gota que muda sua forma, mas a persistência silenciosa ao longo do tempo. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que pequenas ações repetidas com consistência têm maior probabilidade de se consolidar do que grandes esforços isolados. 5 minutos de meditação diária podem transformar mais do que 1 hora de prática esporádica. Um pequeno exercício diário molda mais o corpo e a mente do que semanas de academia seguidas por meses de abandono. O segredo está em criar um ritmo que o cérebro possa reconhecer, absorver e automatizar. Esse princípio também carrega uma sabedoria filosófica profunda. A vida não se transforma em explosões repentinas, mas no fluxo contínuo que, muitas vezes, passa despercebido. Kierkegaard lembrava que a repetição é a forma como a vida se manifesta na realidade, e não apenas no pensamento. Ao repetir com sentido, você não está preso a uma rotina sem vida, mas construindo um alicerce invisível para a liberdade. É importante notar que a repetição só ganha força quando está conectada ao significado. Fazer algo todos os dias por obrigação pode gerar resistência, mas fazer por conexão com aquilo que você deseja ser transforma a prática em uma escolha natural. A repetição significativa não é mecânica, é simbólica.
Cada pequena ação se torna um lembrete de quem você está se tornando. Quando o ritmo é estabelecido, surge uma mudança quase imperceptível, mas poderosa. Você deixa de depender do esforço consciente e passa a viver em harmonia com um fluxo que já não exige tanta energia. O hábito deixa de ser uma batalha e se torna parte de quem você é. No próximo capítulo, vamos revelar a chave oculta que integra emoção, identidade e ação, mostrando como unir todas essas forças cria hábitos enraizados que resistem ao tempo e às circunstâncias. A chave oculta, integração entre emoção, identidade e ação. A verdadeira transformação de hábitos não acontece quando você se concentra apenas no comportamento externo. Ela surge quando emoção, identidade e ação se encontram em um mesmo ponto, formando uma tríade que cria raízes profundas. Muitas pessoas falham porque tentam mudar só pela força da ação. Correr todos os dias, estudar horas seguidas, cortar um vício de uma vez. Sem emoção autêntica e sem conexão com quem desejam ser, essas mudanças se tornam frágeis, como árvores plantadas em solo raso que não resistem ao primeiro vento. A ciência mostra que a emoção é o combustível inicial. É ela que dá o primeiro impulso, que cria energia para começar. No entanto, se não houver identidade envolvida, esse impulso desaparece. Emoções mudam, mas identidade permanece. Por isso, quando você diz "sou alguém que honra o próprio corpo", em vez de "preciso perder peso", a mudança ganha estabilidade. O hábito deixa de ser uma tarefa e passa a ser uma expressão de quem você é. Essa perspectiva ecoa na psicologia analítica. Jung afirmava que não somos definidos apenas pelos nossos pensamentos conscientes, mas pelo alinhamento entre o que acreditamos ser e o que vivemos. Cada hábito, por menor que seja, é um símbolo silencioso de sua identidade. Ação sem identidade é esforço vazio. Identidade sem ação é apenas imaginação. Emoção sem as duas se esvai como faísca no vento. Mas quando as três se encontram, nasce uma força capaz de sustentar transformações duradouras. Imagine alguém que deseja escrever diariamente. Se a motivação inicial vier apenas de emoção, logo ela se apaga. Mas, se essa pessoa enraiza o hábito na identidade, "sou escritor", e conecta a emoção ao propósito de expressar verdades interiores, cada página se torna inevitável. O hábito não é mais uma disciplina forçada, mas um reflexo natural do que ela é. Essa é a chave oculta revelada pela ciência e confirmada pela filosofia. Hábitos duradouros não são meros comportamentos, mas modos de existir. Eles nascem da fusão entre emoção que inspira, identidade que sustenta e ação que concretiza. No próximo capítulo, vamos fechar essa jornada mostrando como usar essa chave para criar um hábito que não apenas transforma a sua rotina, mas a sua vida inteira. O hábito que transforma a vida. Chegamos ao ponto em que ciência, filosofia e psicologia convergem para revelar algo simples, mas profundamente transformador. Hábitos não são apenas repetições mecânicas, são expressões daquilo que você escolhe ser. O segredo não está em começar forte, mas em plantar sementes no solo certo. Quando você entende que emoção é o impulso inicial, identidade é a raiz e ação é o crescimento visível, descobre que cada pequeno passo carrega em si o poder de moldar quem você será amanhã. Pense na metáfora do rio. Ele não corta a pedra pela força, mas pela constância. Da mesma forma, um hábito verdadeiro não precisa ser grandioso ou dramático. Ele precisa ser consistente, conectado ao seu propósito e alinhado ao que você deseja se tornar. Essa é a diferença entre viver em ciclos de tentativas frustradas e finalmente construir algo que permanece. Agora, a reflexão é inevitável. Se cada hábito revela sua identidade, qual futuro você está criando em silêncio? Será que seus comportamentos atuais refletem quem você realmente deseja ser ou apenas reproduzem padrões automáticos que não representam sua essência? O convite é claro. Escolha hoje um hábito simples, pequeno, mas que carregue dentro dele a identidade de quem você deseja se tornar.
Se deseja paz, comece com 1 minuto de silêncio consciente. Se deseja saúde, comece com um copo de água a cada manhã. Se deseja sabedoria, comece com uma página de leitura diária. Não subestime o poder do pequeno, pois é nele que a grande transformação se constrói. Lembre-se, você não está apenas mudando sua rotina, você está moldando sua própria existência. A ciência revela os mecanismos, a filosofia aponta o sentido e a psicologia mostra o caminho interno. O resto é escolha sua. Se decidir alinhar emoção, identidade e ação, cada hábito que você planta se tornará não apenas uma prática, mas uma nova forma de viver. E agora, a pergunta final. Quem você deseja ser daqui a 1 ano? A resposta já está nas sementes que você começa a plantar hoje.